Bom, pessoal, a Prefeitura de Campinas abriu uma licitação para poder contratar uma organização social para fornecer mão de obra, ou seja, funcionários, médicos, enfermeiros, técnicos, tudo mais. Tudo que é de mão de obra é essa terceirizada que vai fornecer para a UPA Campo Grande. E por isso, a empresa que assumir, né, esse serviço vai receber quase 17 milhões em 2 anos. O que acontece? Na última semana, na quarta-feira passada, a Prefeitura publicou, eu não sei se foi quarta-feira passada, enfim, a semana passada, a Prefeitura publicou uma habilitação, habilitando uma organização social chamada ISAC, que é Instituto de Saúde e Cidadania, como por ter apresentado o melhor preço, e essa instituição, então, foi classificada em primeiro lugar. Aí eu fui atrás dessa organização, né? Eu acabei indo atrás e aí eu descobri que essa empresa... Aí a Rose resolveu botar água no chope da organização social, assim, vamos ser claros. Pois é. E aí a organização, na verdade, ela é investigada em Tocantins, ela administra um hospital lá em Tocantins, na cidade de... Deixa eu ver o nome da cidade aqui, Zezé, que eu já coloco aqui. Araguaína. A cidade de Araguaína, por desvio de dinheiro público. De acordo com a Controladoria Geral da União, que investiga, né, as verbas federais que foram enviadas para esse município, essa entidade teria sublocado outros tipos de serviço, mas para pessoas conhecidas da diretoria, e o desvio investigado é de 6 milhões e 700 mil reais. Tanto que em fevereiro desse ano houve uma operação da Polícia Federal lá na cidade para poder desenrolar e continuar investigando essa entidade. Além disso, essa mesma organização social, ela teve um problema na cidade de Jacobina, na Bahia, em que ela administrava uma clínica em um hospital, e de acordo com as denúncias e matérias publicadas nos jornais da época, essa organização social acabou suspendendo o trabalho, né, deixou uma dívida de 3 milhões, e na verdade não foi ela que suspendeu. A prefeitura da cidade fez uma intervenção, porque estavam faltando medicamentos e serviços, ou seja, não estava cumprindo o contrato, e aí a prefeitura fez uma intervenção. Bom, nós demos essa matéria mostrando essa entidade, o que ela estava fazendo e tal. A prefeitura, então, disse que iria fazer um levantamento, e o Ministério Público, o promotor Daniel Zulian, que ficou no lugar da promotora Cristiane Lau, e o Daniel Zulian era do GAECO, viu, Zezé? E o Daniel Zulian, então, fez uma recomendação ontem para que a Prefeitura de Campinas suspenda a contratação, ou seja, a habilitação está rolando. Mas aí você habilita a empresa, aí a empresa tem 5 dias e depois a Prefeitura já iria contratar, né? Aí o promotor pediu, então, para que ela suspendesse por 30 dias, para que haja um tempo para poder investigar de forma mais pontual essas denúncias em relação a essa organização social, e daqui 30 dias, então, vai se resolver. O prefeito de Campinas, o Dário Saad, me ligou, ele falou: Rose, a gente já estava passando pente fino sobre essa empresa, né, e agora com essa decisão do MP nós vamos acatar, porque veio a calhar e atende o que nós queremos, que é justamente ter tempo para poder investigar e saber o que tem por trás disso, para a gente poder suspender e não contratar essa empresa, se for o caso, se essas denúncias se concretizarem e se a prefeitura tiver um amparo legal para não contratar a empresa, né, Zezé? Então, eu acho que uma coisa legal da gente explicar é que uma vez que um processo de licitação ele é lançado, fica muito difícil para o serviço público, o município, seja lá o que for, não contratar o primeiro colocado. É isso, né, Rose? É isso. Então, a prefeitura, para ela poder desclassificar esse primeiro colocado, ela tem que ter argumentos legais e jurídicos muito bem embasados, porque senão a empresa entra com recurso e toda a contratação, todo o edital, na verdade, toda a licitação fica sendo discutida na justiça. Então, a prefeitura precisa ter os argumentos dela para poder cancelar.
De qualquer forma, Zezé, o prefeito falou, eu não quero contratar nenhuma empresa que vai me dar problema, você imaginou? E ele está muito claro na cabeça dele a história da Vitale, que fez a gestão do Hospital Ouro Verde e que acabou tendo secretários presos. Qual é a diferença, Zezé, da Vitale e desse contrato? No caso do Ouro Verde, a Vitale ganhou de porteira fechada. A gestão era dela, ela que fazia toda a gestão, era ela que então a prefeitura pagava 10 milhões por mês, e essa empresa, e a Vitale então colocava funcionário, comprava remédio, fazia os exames, era tudo. No caso da UPA Campo Grande, essa organização, ela vai fornecer mão de obra. Aí o que o prefeito falou para mim, ele falou, é mais fácil de fiscalizar. Por quê? Porque se o contrato ela tem lá para me entregar 100 médicos, eu tenho que ter 100 médicos nessa UPA, né? Ele falou, então é mais fácil, não é de porteira fechada. De qualquer forma, está todo mundo apavorado com a história de que essa empresa é uma empresa investigada e ninguém quer sair preso. Por exemplo, o presidente da Rede Mário Gatti, que é o Sérgio Bisoghini, ele é casado com uma desembargadora. Ele está com o cabelo em pé. Ele falou, pelo amor de Deus, imagina eu lançar uma licitação, contratar uma empresa que venha me trazer problemas, né? E ninguém quer ver ninguém preso, né? Às vezes, pelo menos eles não querem se ver preso, né? Não, bom, enfim, olha. Então, na verdade, essa decisão do Dr. Daniel acabou calhando, né, com aquilo que a prefeitura estava querendo, que era justamente... na verdade, o que eu fiquei sabendo, Zezé, é que a própria prefeitura procurou o Daniel também, entendeu? Para conversar com ele. Quando ele falou que ia investigar na semana passada, eu dei a matéria, que ele iria investigar, não sei se você se lembra disso. Sim, lembro. E aí o que eu fiquei sabendo é que a própria prefeitura procurou o doutor Daniel para conversar com ele, para dizer o que a gente faz agora, né? Porque nós estamos com... Me ajuda aí. Nós estamos com pepino aqui, nós não queremos ter problemas, enfim. Além disso, Zezé, o Rafa Zimbaldi, que é o deputado estadual, fez uma representação pedindo para que o Ministério Público investigue. Eu achei, assim, desnecessário. Desnecessário, faz parte do papel dele fazer isso, mas a gente já tinha dado, o próprio promotor na semana passada já havia dito que iria investigar, né? Mas enfim, é mais um reforço de que está todo mundo de olho nessa história, né? É a necessidade de todo mundo ficar de olho, porque, sinceramente, não dá mais para confiar. Tanto escândalo envolvendo a saúde em tantos lugares que, assim, e especialmente quando você tem, já disse isso aqui na semana passada, né, uma organização social que está atuando aqui em Tocantins, na Bahia, no Paraná, no Rio Grande do Sul, sabe? Eu não consigo entender direito como é que... organização social, em termos, é uma coisa para um prestador de serviço, assim, para tornar o serviço quase mais barato, quase uma coisa de ajudar mesmo, né? E o que a gente vê é todo mundo aí tendo uma ganância em cima de ter uma organização social, que a sensação que me dá é bem essa de todo mundo se ajeitando. Você cria uma organização social e se ajeita a sua vida e de mais um monte de gente. E também aquele temor que a gente sempre tem, né, de você ter pessoas que são laranjas de políticos, na verdade, né? E esse é meu maior temor, sabe, Rose? Porque eu acho que esses caras são espertos demais da conta.